Olá, bem-vindo e bem-vinda ao nosso Simplesmente Servos e Servas, o espaço para conhecermos um pouco mais uns aos outros enquanto família Ibemeia. E nós o fazemos, é sempre bom lembrar que o pano de fundo, a base para esses nossos encontros é a certeza que somos simplesmente servos, como afirma o texto registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 10. Nosso convidado de hoje é o Pedro Narciso, que conhecemos como Pedrinho. Você, com certeza, vivenciando a nossa vida comunitária, o tem visto nos nossos momentos de culto. Bem-vindo, Pedrinho. Obrigado, pastor, pelo convite. É meio estranho estar aqui do outro lado da câmera, né? Mas muito obrigado pelo convite e falar um pouquinho mais da nossa área aí dentro da igreja, né? O que a gente faz no dia a dia. Antes de nós falarmos sobre o que você faz, conte-nos um pouco sobre você. Quem é o Pedrinho? Então, meu nome é Pedro, tenho 23 anos, sou nascido e criado dentro da igreja. Até os meus 10, 11 anos, eu era da primeira igreja batista de Inhaúma. Aí, depois fui com meus pais para a igreja do Meyer e estou aí até hoje. Estou noivo, vou casar agora em outubro e estamos aí. Pedrinho, você nessa parte técnica, o Pedrinho ele nos ajuda em todos esses nossos encontros, essa parte de som, a parte de imagem, trabalho aqui do Pedrinho. Mas na igreja do Mer você começou ainda adolescente, não é isso? Foi, eu comecei de 14 para 15 anos, eu iniciei aprendendo ali, aprendi totalmente do zero. Eu digo que tudo que eu aprendi praticamente foi dentro da igreja. Então, ali com meus 14, 15 anos, comecei a trabalhar na equipe de transmissão, fazendo operação de câmera das nossas transmissões e tudo mais. Aí, com o tempo, fui ganhando conhecimento, entrando em algumas outras áreas, sempre fui muito curioso para aprender. Então, devagarzinho fui aprendendo cada coisa e hoje levo como minha vida profissional aí nessa área também. Pedrinho, nos momentos de culto, é muito comum nós vermos você para lá e para cá, e você vai na plataforma, você sobe, você desce, você vai lá para trás, sobe para a galeria, desce para a galeria, é um vai e vem. Fala-nos um pouco dessa dinâmica, porque alguém pode olhar, esse garoto não para. Às vezes a gente fica assim olhando e falando, caramba, deve ter muita gente achando o que esse menino aí tá andando de um lado para o outro, correndo para lá e para cá no meio do culto, e não para prestar atenção do que está acontecendo no culto, né? Mas às vezes a gente não para pensar um pouco do que acontece por trás do dia a dia do culto, né? Porque para um culto acontecer, você tem toda a preparação, o pastor, tudo mais, o estudo que ele faz, a parte de música e tudo mais, mas também tem a parte técnica, né? Então, toda a parte de som, de transmissão, iluminação, também tem o pessoal de fotografia que precisa ser gerenciado ali para ocorrer da melhor forma possível. Então, o nosso culto ali não é só o pastor que vai pregar, ou o pessoal da banda, os ministrantes ali que vão cantar e tocar, mas também tem toda essa equipe por trás, que cada culto hoje a gente tem por volta de 5 a 6 pessoas que precisa ser gerenciado, sempre com muita atenção para algumas coisas não saírem do lugar, né? Então tem que estar alinhada a transmissão com o som, com a projeção. Então eu sempre fico, como eu fico nessa área mais de gerir o todo ali, então vou lá na transmissão, vejo o que está acontecendo. Às vezes tem uma coisa errada no som, eu tenho que ir lá em cima, ou alguma coisa que foge do controle ali no meio do culto, que a gente tem que alinhar. Vai ter um momento diferente, o pastor pediu uma foto, um vídeo diferente, e outro momento a gente tem que alinhar, então tem um pouquinho dessa correria também para a gente conseguir fazer da melhor forma possível. E tudo precisa ser resolvido quase que de forma imediata. Exatamente. Tem que ser ao vivo ali, não tem como mudar no meio do caminho. Algumas vezes a gente inicia a transmissão, mas o câmera não está preparado, ou o pastor ainda tem que alinhar alguma coisa com o Diogo naqueles últimos detalhes, né, em cima da hora. Então,
tudo tem que ser resolvido da maneira mais rápida e melhor, também para a gente não acabar atrasando o nosso culto ou ficar com algumas quebras dentro do culto por conta desses desencontros, né? Que então a gente tem que fazer da forma mais organizada possível para conseguir fluir da melhor maneira. Eu penso que você, no gerenciamento, né, desse espaço, tem desafios em duas áreas. Desafios na área de material, né, de equipamento, e desafios na área de pessoal. Sim. Pode nos falar um pouquinho sobre isso? Então, é sempre essa dificuldade, né? Porque não adianta a gente ter muitos equipamentos, gastar centenas de milhares de reais em equipamento, se a gente não vai ter gente capacitada e gente o suficiente para operar e para estar ali no dia a dia, né? Então, e também não tem como a gente ter só profissionais dentro da área se a gente não tiver um investimento também. Então, eu digo que é sempre um somatório dos dois. Quando me perguntam, né, o que a gente precisa para melhorar? A gente precisa de investimento e de pessoas capacitadas. Não adianta ter um ou outro. Então, daqui a pouco vamos fazer um investimento na área. Sim, mas o investimento não vai mudar muita coisa se você não capacitar as pessoas e também ter um incentivo para o membro, para a pessoa que está assistindo o culto, participando da igreja, não estar presente na área também. Então, é muito importante essa participação dos membros, quem estiver disponível e tudo mais. Eu sempre digo que você não precisa conhecer a área, saber nada para entrar na área de transmissão, de som. Você tem que ter predisposição a aprender. Então, para você operar uma câmera, você só precisa ter a disposição de realmente entender qual que é a dinâmica, como que faz, e a gente vai fazendo treinamento. Eu mesmo sou um deles, né, que começou do zero e, com o passar dos anos, tornei isso minha profissão. E também, nós temos pessoas de todas as idades dentro das equipes, né? Nós temos juniores, adolescentes de 14, 15 anos, até a terceira idade, de 60, 60 e poucos anos. Então, nós temos espaço para todos dentro da equipe. Claro que cada área vai ter uma disposição diferente, mas sempre tem espaço para o pessoal chegar junto aí com a gente. Pedrinho, uma palavra bem especial, bem específica para a família Ibemeia. Então, uma palavra que eu deixo para a família Ibemeia é justamente essa, né? De estar junto com a gente, buscar conhecer um pouco mais do que acontece atrás do culto, né? Se você tem essa curiosidade, bate lá na salinha de transmissão e fala, poxa, queria acompanhar um pouquinho do que vocês fazem, ou então talvez participar também da equipe, entrar numa equipe de transmissão, de som, que eu gosto muito dessa área, eu acho que é uma área muito legal de você estar presente, né? Porque você se sente parte do culto, né? Do momento de culto, e é muito gratificante. E também eu aconselho também, né, aos pais de adolescentes, de jovens, a incentivar os seus filhos a participarem dessas equipes, que assim como eu comecei na adolescência dentro da equipe, eu sei que fez total diferença para o meu crescimento estar presente na igreja, participando e dentro dessa área, que é uma área que para o jovem, para o adolescente é muito divertida, né? É muito legal você estar ali em contato com câmera, com vídeo, com parte de som. Então, eu acho que esse é o recado que eu deixo, estar mais participativo, estar mais curioso para entender um pouquinho o que acontece e também incentivar ao pessoal a estar junto conosco nas equipes. Ok. Bem, você ouviu a história do Pedrinho. Quem sabe a sua história não pode ser um pouquinho parecida. Chegar a uma área de serviço da igreja, talvez sabendo muito pouco, talvez apenas pela curiosidade. Será então um aprendiz. Com o tempo você poderá chegar a esse momento de passar o conhecimento para outro. O importante é dar o primeiro passo e esperamos que você o faça numa das áreas de serviço de nossa igreja. Um grande abraço e, Deus nos permitindo, até o nosso próximo Simplesmente Servos e Servas.